Sabe aquele dorama que você não dá nada por ele, mas que você vai assistir só por desencargo de consciência e de repente você descobre que ele traz muito mais coisas do que você imaginava? Não sai daí que a gente vai falar sobre um dorama muito interessante que saiu na Netflix. Olá, meus doramigos e doramigas, como vocês estão? Eu me chamo Keldma e hoje nós vamos falar do conto da Senhora Oka, que está trazendo muito mais do que eu, dorameira, esperava. Gente, é um dorama cheio de reviravoltas e olhe que só saíram 6 episódios. Os episódios são de mais ou menos 1 hora e eu digo uma coisa a vocês. Ele traz um misto de tantas coisas loucas que você fica se perguntando como é que pode acontecer tanta coisa em apenas 6 episódios. Vou logo dizendo a vocês, contém muitos spoilers esse vídeo, então se você não gosta de spoiler, por favor, assista primeiro na Netflix antes de vir assistir esse vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que estão assistindo, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Eu gostaria muito de ver os comentários de vocês para que nós possamos conversar sobre esse dorama. E já vou dizendo a vocês que é um dorama que tem muito o que conversar. O conto da Senhora Oka está cheio de muitas coisas que nós podemos trazer desde muito tempo até hoje. Ele se passa no período da Era de Joseon. E, gente, eu vou dizer uma coisa, eu me surpreendi muito. Conta a história de uma serva que, claro, não vai ser uma serva comum. Ela passa por uma vida muito ruim. Ela tem senhores piores ainda do que a vida que ela vive. Eles são nojentos e eles fazem questão de mostrar que, pelo fato dela ser serva, a vida dela pouco importa. Ela nasceu só para servi-los. E em um momento de oportunidade, vamos dizer assim, ela consegue se vingar e fugir com o seu pai. Acontece que quando ela foge, no meio do caminho, ela consegue parar numa pousada. E essa pousada, ela passa a noite junto com o seu pai. E no outro dia, quando ela acorda, o pai dela já foi embora. Ela fica preocupada, mas ao mesmo tempo ela não quer ir atrás do pai dela, porque ela fica com medo de se desencontrar dele. Então ela permanece nessa pousada e assim ela fica nessa pousada por um bom tempo. Ela é acolhida pela dona da pousada, a qual ela começa a chamar de tia. Então ela ajuda na pousada, só que ela é uma serva procurada. Os servos eram como escravos. Eles tinham realmente um dono, então quando eles fugiam, eles ficavam sendo procurados e tudo mais. Ela começou a tentar se misturar, então ela teve a ideia de colocar uma pinta no rosto. Já começou a primeira mudança da vida dela. Ela botou uma pinta no rosto e a partir dessa pinta, as pessoas que viam ela não reconheciam ela por causa disso. Até que determinado dia, nessa pousada, chegou uma senhora da nobreza, que era uma moça muito bonita, uma moça muito educada. E essa moça, ela tinha o sonho de ser advogada. Mas, dias anteriores, uns caras, tipo uns ladrões, eles eram ladrões na verdade, eles foram na pousada e queriam ficar com essa serva. Mas essa serva, que é a nossa protagonista, logicamente não quis e a dona da pousada protegeu ela. Então, dias depois, quando essas pessoas da nobreza estavam lá, eles foram e aproveitaram pra matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tanto eles queriam ficar com a serva, como eles queriam pegar as riquezas que essas pessoas da nobreza traziam. Houve muita matança, fogo e tudo mais, e acontece que a mocinha que queria ser advogada, que se tornou muito amiga dessa serva, morreu. E a partir desse dia, essa serva começou a ter uma nova identidade, que foi quando ela se transformou na Senhora Oka. Ela tomou a identidade dessa moça e começou a fazer tudo no lugar dela, foi morar na casa dela e tudo mais, e sentiu luto pelo pai dela que tinha falecido e tudo mais. Quando ela chegou lá, ela já conhecia, entre aspas, todo mundo, porque a moça já tinha falado sobre eles para ela e sobre os presentes que ela estava levando para eles. Então, tudo se tornou, assim, uma coisa propícia para que ela pudesse transformar essa mentira em verdade. Então, pouquíssimas pessoas sabiam do seu segredo. Uma delas era a avó dessa moça, que ela ficou com pena e contou para ela sobre a situação. Então, tudo se transforma em algo muito grandioso. Gente, eu acredito que esse dorama, ele nos faz pensar. Ele traz uma grande questão de desigualdade social e um patriarcalismo gigantesco, onde a mulher não tem direito, nem voz, nem vez e nem nada. As mulheres naquele tempo,
tempo elas eram, vamos dizer, utilizadas, vou dizer assim, utilizadas exatamente para procriar, para cuidar da casa e para mandar nos servos. Elas não tinham, assim, grandes posições, vamos dizer dessa forma. Até que essa serva, quando tomou o lugar da Oká, ela quis fazer algo por essa moça que queria ser advogada e decidiu que ia ser advogada. Ela teve ajuda e ela teve a ajuda de um rapaz que era das Forças Armadas, e isso meio que ajudou muito ela, porque futuramente ela contou o segredo dela. Mas acontece que esse rapaz, ele não é um rapaz comum. Esse rapaz também tem um segredo. Só que veja só como tudo tá interligado. Esse rapaz, ela só se interessou por ele porque ela se apaixonou por um contador de histórias, um narrador, um ator, vamos dizer assim. Ele reinventou nessa época isso aí. Esse rapaz, ele foi o rapaz que se apaixonou por ela a primeira vez quando ela era serva. Então, foi aquele amor à primeira vista. E aí, ele começou a segui-la. Por onde ela ia, ele ia atrás. E eles tentavam sempre se reencontrar. Mas muita coisa no destino fez com que eles não conseguissem se reencontrar. Mas, gente, é um dorama muito rico de informações e muito rico de análises. A gente pode analisar a questão da desigualdade, a gente pode analisar a questão do papel da mulher na sociedade, a gente pode analisar o papel dos servos que eram comparados como animais ou porcos, a gente também pode comparar a questão do amor proibido entre as classes, a gente pode comparar a questão do casamento arranjado para conseguir trazer melhorias para ambas as famílias. A gente também pode analisar a questão dos amores proibidos que levam à morte, entre muitas outras coisas que esse dorama riquíssimo traz. Vale salientar que é um dorama que ele vai te fazer pensar muito sobre os seus pontos de vista e sobre a sociedade que você está inserido. Claro que a nossa sociedade hoje não é a mesma sociedade da Era de Joseon, logicamente, até porque faz muito tempo, né? Mas imagina, se hoje a gente que é dorameira acompanha a sociedade coreana e muitas coisas eu não concordo, eu como pessoa, né? Eu vivo numa sociedade completamente diferente da deles, então tem muitas coisas que, claro, a gente discorda. Agora imagina como era na Era de Joseon, já é uma coisa muito assim engessada, que vem sendo passada de geração em geração e que a gente começa a refletir um pouco mais sobre isso hoje em dia. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a questão tanto dela ter a ideia de usar a identidade dessa moça e se tornar uma pessoa completamente diferente, o que traria para ela a oportunidade de ser algo que ela nunca foi, que ela jamais pensaria em ser. Ela se tornou uma advogada de verdade, uma advogada que poderia defender quem ela quisesse. E isso trouxe para ela um status jamais visto, jamais imaginado. Então isso já consegue aí remontar um novo patamar para a mulher na sociedade. Outra coisa, o cara com quem ela se casou, que era o sósia, vou dizer o sósia, porque ele era muito parecido. O sósia do homem por quem ela é apaixonado, ele é o organizador de uma sociedade secreta. A sociedade ao qual o marido dela participa é uma sociedade que protege crianças que são abandonadas, são marginalizadas, e ele acolhe essas crianças, protege elas e ensina elas artes marciais para que elas possam se defender no futuro. Então veja, já é uma outra forma de moldar a sociedade. Inclusive, ele diz que quer fazer uma sociedade diferente a partir dessas crianças que são marginalizadas. Já é uma outra forma da gente visualizar o quanto esse dorama é muito interessante. Sem contar que o romance que surge ali entre aqueles primeiros protagonistas é muito gostoso, porque é aquela sensação do proibido, mas que é um proibido que vai abrir ali uma lacuna para eles, embora eles sejam de diferentes classes sociais, que tem ali vamos dizer, uma montanha gigante entre eles, porque ele é um filho de um nobre e ela é uma serva. Só que esse relacionamento pode ter aí uma modificação depois que ela se transforma numa nobre também, mas até agora o dorama ainda não trouxe isso pra gente. Ele só se declarou pra ela também se declarou pra ele, mas ficou aquela coisa assim que eu acredito eu que vai ser algo muito grandioso, tanto pra protagonista como pra ele também, e vai trazer, assim, o nascimento de algo que a gente não estava esperando.
Mas eu super indico vocês assistirem esse dorama. Eu não sou fã de assistir dorama de época, então pra mim tá sendo surpreendente estar gostando dele. E é um dorama que te faz querer saber mais sobre o que vai acontecer. Tem muitas tramas, tem muitas intrigas, tem muito mistério, tem muita gente grande envolvida. Então o elenco está sensacional e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse dorama. E por favor, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like. Vamos fazer essa nossa comunidade crescer, vocês vão estar me ajudando e ao mesmo tempo esse vídeo vai estar indo para outras pessoas. Agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo. Um beijo e fiquem com Deus.